5000X. Agora vamos apresentar essa máquina em detalhes para vocês. Fala galera, Luiz aqui da WM Máquinas. Sábado, estamos aí na empresa, aproveitando que está um pouco mais de silêncio, o pessoal está organizando, mostrar um pouquinho para vocês aí um pouquinho mais sobre a 5000X e os processos que a gente tem com ela, desde a parte de caldeiraria e até a parte final de montagem dela. Essa claridade está atrapalhando, hein? Aqui, ó. Aí, pessoal, então a 5000X ela começa com o processo da fabricação do chassi dela. Então esse aqui é o chassi da máquina, tá? Aqui algumas peças, aqui é a parte do suporte da gaveta dela, toda ela em chapa de 3/4, então essa chapa aqui é 3/4. Aqui é o suporte do munhão do cilindro da gaveta. Aqui a gente tem alguns alimentadores de tábua, parte de extração lateral da máquina, também ó, em chapa de 3/4, né, usinada lateral. Aqui é a peça do banco de vibração, banco vibrante. Ele vai parafusado aqui por baixo, né? Ele vai parafusado ali o banco vibrante. Isso aqui é a chapa maciça de vibração. Então aqui a gente tem uma estrutura, o chassi já está pronto para vir aqui para a parte de caldeiraria, galera. Essa aqui é a parte de caldeiraria, que é antes da pintura. O pessoal hoje está terminando de soldar alguns detalhes. Então aqui o chassi vem para cá e o pessoal começa a colocar aí suporte de cilindro, começa a montar o prensador, a soldar as peças que faltam, colocam a base das guias laterais, suporte de cilindro. Aqui atrás também já começa a colocar o suporte, o apoio, né, da base da gaveta. Começa a colocar também os guias laterais da base de gaveta. Depois vão posicionar o silo. E aqui o prensador já está montado. Então o pessoal posiciona, testa tudo certinho antes para depois fazer a solda final. E aqui é o processo de caldeiraria antes da pintura. Vou mostrar para vocês a máquina pintada já. Aí galera, então essa daqui já é a máquina com a caldeiraria feita, pintada. Só para vocês terem uma ideia de tamanho, ali do lado tem uma BL 2000. Ó, essa aqui é a 5000X. Então aqui ela já está com a parte de caldeiraria pronta. Só esperando agora a montagem final. Então as peças embaixo ali que a gente tinha falado, que é onde prende as hastes cromadas, suporte do cilindro da extração, para movimentar a base da gaveta lateral, suporte da unidade hidráulica, alimentador de tábua já está soldado nela. Então aqui é como a máquina vem agora para a parte final de montagem. Então ela já foi pintada, as peças dela já estão do lado. Então a máquina ela fica assim antes de ser montada, para depois, concluída a montagem, a máquina fica assim. Então essa aqui é a 5000X, galera. Tudo para vocês. Então aqui tem o painel de automação. Falta passar um paninho nela ainda para mandar pro cliente. Isso aqui vai carregar. Hoje é sábado, vamos carregar ela na terça. Cabos ali já estão do lado, tudo certinho. E já para encaminhar para o cliente. Aqui parte de sensores, né? Parte de sensores para movimentação da gaveta. Movimentação do prensador e do extrator. Aqui nós temos o prensador, como eu havia mencionado para vocês, usinado, né? E já com as buchas das guias também usinadas, já montadas na máquina. Aqui dentro tem uma bucha autolubrificante, o raspador, e a gente fecha ali aqui também. As guias são todas elas cromadas, tá? Cromadas e maciças. Aqui a parte onde segura essas guias, que é a parte do prensador, onde você prende o cilindro nela ali. O cilindro superior, uma questão dessa máquina aqui, todos os cilindros eles são com olhares tanto dianteiros como traseiros, tá pessoal? Aqui desse lado nós temos o cilindro que vai fazer a movimentação da gaveta quando você vai trocar o molde de bloco para piso. Então você solta os parafusos, solta ali também e ela vai baixar. Aqui ela tá para bloco, você faz um movimento através do painel elétrico ali para fazer essa regulagem, tá? Abertura independente do silo, gaveta com agitador. Então essa aqui é a estrutura da máquina. Vamos para o outro lado, essa aqui é a parte hidráulica para regular, a parte traseira da máquina. Ali que eu tinha mostrado para vocês a peça usinada, né? Aqui ela é usinada, toda ela em 3/4.
a gente tem a opção de colocar com bolsa de ar a fixação do molde ou parafuso com mola, tá? Aqui o banco vibrante, que é acionado por 2 eixos cardan. Essa chapa aqui, ela é inteiriça, ela é inteira, e o banco vibrante aqui, ele é parafusado nessa peça. Vou mostrar aqui por esse lado, tá um pouquinho mais clean, vamos colocar assim. Cilindro hidráulico de extração dos dois lados. Aqui, como eu falei para vocês, com o olhal, tanto embaixo como em cima, com o olhal, que não vai dar para ver direito. Deixa eu ver por baixo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o braço, faz a estabilização do conjunto. Aquele eixo, ele é um eixo de 60 maciço. Então aquela peça ali também é uma peça de 1,5 polegadas maciça. E essa peça aqui em cima não vai dar pra ver agora, ela tem uma regulagem. Você consegue regular as alturas dela também. São 6 coxins na base de vibração. Então aqui eu já tinha mostrado o prensador pra vocês. Parte de extração. A parte lateral dela aqui, onde faz a movimentação da base da gaveta. Base da gaveta, como eu mostrei anteriormente, também toda ela em 3/4. Abertura independente do silo. Sensor infravermelho. Esse sensor aqui, ele vai determinar a altura da massa que fica aqui dentro. Então você seta ele como você quer, você determina a altura que você quer, e a abertura do silo ela vai abrir até chegar nessa altura. Isso é muito importante para bloco ou para piso. A gente sabe que o dimensional e agregado, vamos colocar assim, a quantidade de material que vai aqui na gaveta fabricar piso é menor do que do bloco. Então, para evitar desgaste prematuro na máquina e tudo mais, e também evitar que vá muito material para o piso e que separe as pedras, separe o graúdo do fino, então você dosa a quantidade correta para você sempre ter o mesmo acabamento no piso, né? Aqui atrás, galera, a gente tem a unidade hidráulica, motor de 20 cavalos, tá? Para 250 litros, trocador de calor. Essa unidade hidráulica aqui, ela conta com 2 blocos hidráulicos. Então esses aqui são os blocos hidráulicos da máquina, são 2 blocos hidráulicos. Por que são 2 blocos hidráulicos? Esse conjunto hidráulico aqui, ele conta com duas bombas hidráulicas. Então a máquina, ela pode fazer 2 movimentos simultâneos. E isso acelera o processo de fabricação, tá? Toda máquina ela é construída em metalão de 150 por 150, então é uma máquina bem forte da parte de estrutura. A gente abusa bastante aí na questão de chapas de 3/4, a gente abusa bastante nessa questão de material, então justamente para dar essa garantia de qualidade, enfim, para a máquina também suportar altas cargas de trabalho, né? Então, como tinha mostrado para vocês ali, vamos ver se aqui por baixo dá para mostrar o sistema de vibração. Aí dá para ver ali, ó, o cardan, né? Vou focar aqui melhor, ó. Então, os 2 motores com o eixo cardan, e aciona o sistema de vibração. O sistema de vibração também, ele usa chapa de 1,5 polegadas para justamente aguentar a carga de vibração e que isso também te mantenha uma vida útil bacana. Então, galera, essa daqui é a 5000X. Como eu estava mostrando para vocês, alguns detalhes técnicos da máquina em relação à parte de vibração, parte hidráulica, como que o conjunto funciona, qual que é o propósito dele. A parte de automação também conta, pessoal, com níveis de frequência. Você consegue controlar toda a parte de operação da máquina. Por exemplo, quanto tempo você quer que a gaveta fique avançada, quantos golpes de gaveta você quer, que hora que você quer que desligue o agitador de gaveta, qual que é a altura de massa dentro da gaveta que você quer que venha para o teu molde, qual que é a frequência de vibração no avanço do molde, qual que é a frequência de vibração na compactação, qual que é o tempo que você quer que a máquina fique ali sem fazer força para dar o alívio de pressão. Então tudo isso a máquina oferece, você consegue controlar isso na programação. Por que tem todos esses acessórios? Para atender o maior leque possível de clientes. A gente sabe que no Brasil existe uma variação de agregado, de solo muito grande, então a gente precisa entregar o recurso para que você na programação da máquina consiga produzir os blocos de acordo com o material que você tem na tua região. Então todo cliente que compra uma máquina como essa aqui, ele quer atender essa demanda, então a gente acaba tendo que colocar esses recursos, facilitar a vida do cliente e também facilitar a nossa, né? O cliente tendo esses recursos, ele consegue produzir melhor. Essa daqui é uma máquina 5000X, a capacidade de produção dela é para 4 blocos de 14 por ciclo. A gente fala que essa máquina faz 1.500 ciclos por dia. Por que ela faz isso? Porque nós já temos referência da 4000S que produz até mais do que isso. Mas como a gente está ainda em modo conservador, a gente está falando 1.500 ciclos por dia. Vários clientes que já têm a 4000S viram essa máquina pessoalmente e eles já falaram em 2.000 ciclos por dia. Eu prefiro não falar 2.000 ciclos por dia, tá? Prefiro falar 1.500 ciclos por dia com esse equipamento aqui, tá, galera? Então é equipamento para 4 blocos de 14. Ela vai fazer 12 peças do paver 10 por 20 por ciclo, vai fazer 10 peças do paver 16 faces por ciclo também, tá? Em relação ao 4000S, o que ela mudou? Estrutura.
mudou a parte hidráulica, mudou a parte de vibração e para o piso de concreto ela aumentou em 20%. Para bloco de concreto, a 4000S ou a 4000X que vai vir agora, ela também produz 4 blocos de 14, mas é uma outra estrutura, uma outra hidráulica, é uma outra automação, é uma máquina também com custo mais baixo, porém tecnicamente ela entrega menos. Então essa daqui tecnicamente entrega mais por causa justamente da estrutura, dos reforços que ela tem, do material que é utilizado, das guias, né? Por exemplo, aqui o próprio método de fixação. Esse solzinho, tem sol hoje, né, galera? O próprio método de fixação aqui na vertical facilita já também a questão de movimentação. A precisão da usinagem faz com que o teu conjunto sempre desça reto, tanto a parte inferior como a parte superior e a parte inferior. Então eles têm um alinhamento muito bom por causa disso. As hastes cromadas, elas facilitam o deslizamento. As buchas internas aqui autolubrificantes também, elas facilitam esse movimento, fazendo com que a parte de cima não empene, não aconteça nada nesse sentido. Então tem muito recurso técnico nela, nesse sentido de materiais, usinagem, justamente para entregar o melhor e para que ela suporte uma carga de trabalho mais elevada. Então essa máquina a gente desenvolveu justamente por isso. Existe uma outra versão dessa máquina, que dela vai ter sistema regenerativo no hidráulico e vai ter bolsa de ar na fixação dos moldes, tá? E alguns outros detalhes de automação, porém também vai elevar um pouco o custo. Mas é a mesma estrutura, então pra vocês terem ideia de como que é essa estrutura, ela tá eficiente. Então mesmo com bolsa de ar, com outros recursos técnicos, a estrutura vai permanecer a mesma, a parte de usinagem vai permanecer a mesma. Então alguns detalhes técnicos como fixação de molde, que geralmente são utilizados em máquinas maiores, nós vamos colocar nessa máquina para 4 blocos. O objetivo dessa máquina e da WM junto com a Gervase é entregar a melhor máquina para 4 blocos do mercado, né? Então a gente está com esse propósito, a gente está com essa convicção que a gente, se não está entregando hoje a melhor máquina, a gente está bem perto, e ainda mais pelo valor que a gente está vendendo esse equipamento. Esse equipamento aqui também vai para feira, para Concreto Show. Então dia 9 até dia 11 de agosto nós estaremos na Concreto Show com esse equipamento, com o equipamento da Gervase, com a 5000X também, com a bolsa de ar e também com a 4000X. Quem está pensando em comprar uma máquina de blocos nesse período, muito interessante visitar a feira, ver as opções que a gente vai estar levando e também ver as opções que os concorrentes vão estar levando para que você tome a melhor decisão, tá, galera? Então a gente está aqui, a gente está vendendo o nosso peixe também, mas o nosso principal objetivo é fazer o bloco de concreto se difundir no mercado de maneira sadia, de maneira com que os nossos clientes ou os outros clientes, os outros fabricantes entreguem produtos de qualidade ao nosso consumidor final. Nossa preocupação hoje é com o produto final. A gente quer vender máquina, obviamente, mas a gente quer mais do que vender máquina, a gente quer que o bloco de concreto ele se difunda ainda mais no mercado. Beleza? Então, galera, isso aqui é a 5000X. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber o preço, entre em contato com o nosso departamento comercial ou até mesmo comigo pelas redes sociais, da WM Máquinas, do Luiz lá. Vocês podem mandar mensagem, se eu não conseguir responder, eu encaminho para alguém responder vocês. Mas ficou com alguma dúvida, quer saber o valor, prazo de entrega, essas coisas? Chama a gente vai estar mostrando para vocês em mais detalhes. Beleza? Então, galera, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo. Valeu, abração a todos, hein?